Então, a farmacoterapia atual brasileira no tratamento da asma e da DPOC está descrita, né, está sugerida nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, onde este indica a utilização de anti-inflamatórios ou chamados controladores, são os corticosteroides, onde eles podem ser, como eu trouxe aqui, diversos exemplos, corticosteroides locais, né, por via nasal, como por via nasal, né, como Nasonex, a Buzonide, a Budesonida, o Clenil, e também por via sistêmica, por via oral, como o Prelone, que é a prednisolona. Então, a escolha de um corticosteroide local ou sistêmico vai depender da clínica e da fisiopatologia do determinado paciente. Associado aos anti-inflamatórios, também o Ministério preconiza a utilização de medicamentos de alívio, que são os broncodilatadores. Dentre as classes de broncodilatadores, as principais, as mais prescritas, são os agonistas beta-2 adrenérgicos e os anticolinérgicos. Eu trouxe aqui o exemplo de agonistas beta-2 adrenérgicos, como o Aerolin, que é o salbutamol. Já o Berotec, eu trouxe, né, a título de informação, a indústria farmacêutica retirou do mercado, devido principalmente às suas ações, os seus efeitos colaterais e adversos, que são bastante importantes para o estado, né, de saúde do paciente, do indivíduo. Então, essa formulação foi retirada do mercado. E os anticolinérgicos, como o Atrovent. É importante também salientar que tanto os agonistas beta-2 adrenérgicos como os anticolinérgicos, eles são subdivididos em longa e curta duração, onde a diferença principal é no tempo de ação do medicamento e no início da ação desse medicamento. Então, os de curta duração, eles têm início rápido, mas também sua ação, seu efeito é curto. E os de longa duração têm um início mais demorado, no entanto, o efeito ele é mais longo. Então, também, a depender do estado clínico do paciente, a forma de controle, é selecionado alternativas de curta e de longa duração. Então, é essencial falar que a associação dessas duas classes, né, de medicamentos, ela se torna, assim, essencial, é importante ser realizada no intuito de diminuir a dose, né, para o controle das doenças e, consequentemente, diminuindo os efeitos adversos. Uma vez que todas essas classes de medicamentos, elas promovem diversos efeitos adversos que são importantes para o paciente, às vezes até atrapalham, né, de alguma forma, a qualidade de vida, interferem na qualidade de vida dos pacientes, dos indivíduos. E como, mais uma vez, essas doenças são crônicas, né, o tratamento também é crônico. Então, realmente tem que haver sempre o controle, o monitoramento da adesão, do controle dessas doenças. E também, atrelado a esses efeitos adversos, está os custos do tratamento. Bom, nesse momento eu queria dar uma pausa sobre essa situação do medicamento e falar um pouco a vocês, a maioria, essa aula é para prescritores, futuros clínicos, e é essencial. Né? Eu falo aqui da pneumologia, mas eu tenho certeza que isso vai para todas as clínicas, para todas as áreas. É essencial o médico, o prescritor, ter conhecimento da situação do seu paciente no sentido amplo. Na anamnese, deve ser também levantado a questão socioeconômica desse paciente, lógico, de forma superprofissional e ética.
uma vez que, a depender do custo do medicamento, do custo do tratamento, pacientes, né, que não tenham uma condição socioeconômica alta, não vai fazer uso. Logo, não fazendo uso desse tratamento farmacológico, o que é que vai acontecer? Ele não vai aderir e ele provavelmente vai entrar numa situação de piora clínica, de agudização da doença, da crise alérgica maior, e isso vai ocasionar as internações. E, dependendo, o agravamento e até o óbito. Então, é essencial o prescritor ter, assim, conhecimento de todos, não, porque é impossível, mas, assim, saber que existem diversas formas farmacêuticas, diversos medicamentos no mercado, né, diversos fármacos, e em diferentes formas, e com certeza vai ter uma que vai entrar no bolso também do seu paciente. Eu digo isso porque uma grande parte dos medicamentos, né, da farmacoterapia, dessas associações que são requeridas, tanto para asma como para DPLC, uma grande parte é de alto custo, são medicamentos que chegam a ser R$ 200. Então, assim, para determinada classe socioeconômica, esse paciente não vai aderir ao tratamento porque não vai ter dinheiro, condição de comprar. Então, eu trago isso para vocês refletirem, né, no futuro, prescritores, que tenham essa sensibilidade de entender o seu paciente e com certeza escolher a melhor terapia que vai promover um controle, uma melhor controle dessas doenças, ok? Bom, esse é um recado importante que eu vejo. Eu também trabalho na farmácia comunitária, né, como agora a gente chama, que são drogarias, e a gente vê muito caso de pacientes, né, que chegam com determinadas prescrições e o paciente fala que não vai comprar porque não tem condição. E a gente sabe que esse paciente vai ser um potencial a uma internação e uma piora do diagnóstico. Ok? Mas vamos agora falar sobre os mecanismos intracelulares, os mecanismos de ação dessas três principais classes farmacoterapêuticas. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre os broncodilatadores. Os broncodilatadores, nós temos duas classes, como já vimos. Os beta-2 agonistas e os anticolinérgicos. Vamos falar sobre os beta-2 agonistas. Bom, os neurônios, né, a inervação simpática, os neurônios, eles produzem neurotransmissores chamados de catecolaminas, que são neurotransmissores adrenérgicos, como a adrenalina, noradrenalina. E esses transmissores, né, esses neurotransmissores, eles atuam em seus receptores, tá bom? Alfa e beta, nas diversas células do nosso organismo. Bom, os agonistas beta-2 adrenérgicos, pelo próprio nome, a gente já entende que o agonista é um semelhante. Então, esses fármacos são estruturalmente, a química deles é semelhante. Digamos, a carinha deles é semelhante às catecolaminas endógenas. Assim, eles vão se ligar aos receptores endógenos que as catecolaminas, que a adrenalina, se liga. E essa ligação vai ocasionar uma ativação intracelular de uma cascata de transdução de sinal com ativação de proteínas, enzimas, que vai ocasionar o processo de relaxamento do músculo liso brônquico. Então, os agonistas beta-2 adrenérgicos significam que são agonistas, são semelhantes às catecolaminas, que vai se ligar ao receptor específico beta-2 e promover a broncodilatação. Esse é o mecanismo de ação clássico dos agonistas beta-2 adrenérgicos. Agora vamos entender
o mecanismo de ação clássico dos anticolinérgicos, ou seja, no nosso organismo também tem a inervação parasimpática e então a produção de neurotransmissores chamado de acetilcolina. A acetilcolina, ela entra em contato, né, ela atua nos seus receptores, dentre eles M3 muscarínico, que está nas células do músculo liso brônquico, e essa ligação vai ativar mecanismos intracelulares que vai ocasionar a contração do músculo liso brônquico. Quando a gente administra um anticolinérgico, significa que esse anticolinérgico é um antagônico, é uma molécula, é um fármaco que ele se liga ao receptor da acetilcolina, no caso ao M3 muscarínico, e então ele bloqueia essa ligação da acetilcolina. Assim, a acetilcolina não vai poder mais fazer a contração a qual a sua sinalização intracelular ela finaliza. Dessa forma, o anticolinérgico ele também ocasiona a broncodilatação. Então, basicamente, o agonista beta-2 adrenérgico ele promove a broncodilatação e o anticolinérgico ele inibe a contração, gerando então a broncodilatação. O mecanismo de ação dos corticosteroides nas células se dá por duas vias. A via genômica, onde os corticosteroides eles penetram na célula, atuam, né, no seu receptor, que é citosólico, está no citosol, e então se encaminha ao núcleo. No núcleo, o corticosteroide ele ativa a transcrição gênica de mediadores anti-inflamatórios e inibe a transcrição gênica de mediadores inflamatórios. Essa é a via genômica. E também os corticosteroides atuam pela via não genômica, onde eles ativam receptores de membrana, onde vai ativar diversa cascata de sinalização intracelular, que vai ocasionar também, no caso da célula do músculo liso, um processo de broncodilatação. Assim, é o mecanismo de ação dos corticosteroides. Então, a partir do momento que a gente já entendeu o mecanismo de ação dos broncodilatadores e dos corticosteroides, agora a gente vai entender, né, as principais interações medicamentosas dessas três classes, né, de medicamentos.